Glória a Deus, a paz de Cristo a todos, irmãos. Você que crê que Deus fala, Deus abençoe a tua vida poderosamente, em nome de Jesus. Irmão, Deus ele nos ensina a estudar a Bíblia, a meditar na Bíblia, né? E tem coisas, irmão, que se você não estudar, não prestar atenção, pode mudar tudo o que Deus está querendo dizer, né? Aqui, olha só que interessante, João 5,39, eu creio que você já ouviu muito falar disso, né? O pastor falando, nós usamos muito esse termo, né? Que diz assim, João 5,39, examinais as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amém? Glória a Deus. Então, quando você ouve isso, a gente muitas vezes pregou falando isso, que o quê? Falando para o povo que eles têm que examinar as Escrituras, né? Mas não é isso que Jesus está falando. Ele não diz examinai, ele diz, olha como um S muda tudo. Examinais as Escrituras. Já mudou tudo. Se você for ver, né, examinais, né, ele já está mudando tudo aqui. Ele está falando com os sacerdotes que não criam nele. Ele estava falando, né, para aqueles homens que perseguia ele, que não cria nele, né, os fariseus, né. Então, o que ele estava falando para eles? Examinais as Escrituras, estava falando para eles, examinais, quer dizer, examina vós as Escrituras. Ele não está falando para mim e para você, examinai as Escrituras, não, como a gente tem visto, tem ouvido, não. Olha como um S muda tudo, não está examinar, está examinais. Então ele estava dizendo para eles, examinai vós as Escrituras, quer dizer, aqueles homens eram conhecedores da palavra, né? E Jesus estava falando para eles o quê? Examina as Escrituras, vê aí o que os profetas predizeram, tudo aponta para mim, né? Tudo tem apontado para mim. Então, examinais as Escrituras. Não é que eu e você não tem que examinar a Escritura, mas olha só como a gente entende errado. Não é que não devo examinar, não é que você não deve examinar a Escritura. Nós temos que examinar a Escritura. Mas aqui o contexto da história, Jesus está falando para aqueles homens, examinais, porque aqueles homens não creram em Jesus. Então Jesus fala para eles, ei, examinais as Escrituras. Quer dizer, falando para eles, olha, vocês que são conhecedores, examina ela, que vocês vão ver que tudo aponta para a minha vinda e eu estou aqui, está se cumprindo o que os profetas predisseram, está se cumprindo tudo, né? Você pode ver que tudo aponta a Jesus, irmão. Se você vê a criação, né? O início era o verbo se fez carne, que é Jesus, o verbo é Deus, que é Jesus, né? A segunda pessoa da Trindade de Deus. Então você pode ver que tudo que você vê, tudo que foi criado aponta para Jesus. Uma planta que você vê, ali tem Jesus, você vê Jesus. Tudo que você vê da criação de Deus tem Jesus. Por quê? Porque Deus, quando foi criar o mundo, ele disse que haja, ele disse palavra. E a palavra, o que? Se transformou. Ele disse que haja luz, que haja isso, que haja separação de água e tal e tal. Então quer dizer, ali ele liberou a palavra. E quem é a palavra? Jesus, o verbo. Amém? Outra, se você vê em Gideão, lá em Juízes 6, Gideão, né, Deus escolhe ele como líder do povo, tal. E olha só que coisa tremenda é a palavra de Deus, né? Gideão, ele pede um sinal para Deus, né? Porque ele está com medo. Por que ele está com medo? Porque Israel, tudo que é a cabeça dele, porque ele foi lá, derrubou os falsos ídolos, os postes de Baal, né? E Deus falou, não, mas eu sou contigo. Ele falou, me dá um sinal. Aí ele pegou um novelo de lã, né? E colocou no quintal e falou, se na madrugada, né? Que madrugada é sereno, em Israel lá é abaixo de 0, de dia é acima de 40 graus, né? E à noite o tempo muda. Aí ele diz assim, se esse novelo de lã, eu vou pôr aqui na madrugada, se ele amanhecer
molhado, é porque o Senhor é comigo. Aí ele pôs o novelo de lã. Ele acordou pela manhã. O que aconteceu? O novelo de lã está todo encharcado, molhado, que ele pega e ele pega uma taça, né, e aperta, aquela taça se enche. Olha só que revelação tremenda, irmão. Né? Então quer dizer, o que aconteceu? Ele acordou, a terra em volta estava tudo seco e o novelo encharcado de água. Aí ele falou, não, eu quero mais uma prova. Se eu pôr esse novelo agora e esse novelo ficar seco e a terra molhada em volta, o Senhor é comigo. Beleza. O que acontece? Ele acorda, o novelo está encharcado e a terra seca. Ou seja, esse novelo representa e aponta Jesus. Que Jesus ele veio, aleluia, sobre a terra cheio da tua glória. E a terra estava seca. Ele cheio da glória, andando na terra, cheio da glória e a terra em volta seca. Aí o segundo tópico é o quê? A segunda coisa que Gideão pede, fala agora se ele tiver seco e a terra molhada, ou seja, Jesus, qual foi o final? Jesus na cruz seco, esquelético, né? Magro, seco, mas a terra toda, aleluia, cheio da glória de Deus. Então tudo aponta a Cristo. Né? É isso que Cristo está falando. Cristo está falando assim, examinais, ele não está falando para mim, para você examinar a Escritura. Isso é, eu torno a dizer, isso a gente devemos fazer, mas não é isso que a gente lê, a qual muitos pregam, não. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a Bíblia está dizendo. Né? E se você vê mais uma testificação, que tudo aponta para Cristo, que Gideão ainda pediu mais um sinal de Deus. O que ele fez? Ele pegou um servo dele e foi lá onde os inimigos estavam acampados, os soldados estavam acampados, e ele ouviu um soldado conversar com outro. Ó, eu tive um sonho. Ó, eu sonhei que Gideão vinha contra nós. Né? E caía um pão do céu. Um pão do céu caía e rolava entre nós e esmagava a gente. Quem é o pão do céu? Jesus Cristo. Amém, gente? Então, fica com essa palavra, né? Em nome de Jesus. Estude ela, irmão. Glória a Deus, nós estamos num tempo que a gente tem que buscar a palavra e não só ler, mas meditar nela. Amém? Olha como tudo muda aqui. Amém? Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Se inscreva nesse canal. Glória a Deus, seja alimentado pela palavra. Amém?